É porque o deputado Patrus Ananias e como governo não enxergam a voz do povo. Ora, quem dizia que era representante do povo, dos humildes, dos trabalhadores, e está exatamente assaltando eles, que são os aposentados, como é que esse cidadão pode se colocar como defensor dos mais humildes? Não é meu, é do governo federal. Não, pois é, explica um pouco mais aí. Vossa Excelência está dizendo, primeiro eu peço que me trate com devido respeito. Não, mas por favor, eu estou falando como representante do PT. Agora, você está dizendo assim, quem rouba... Vamos manter o direito do Vossa Excelência disse, por favor, Vossa Excelência disse, Vossa Excelência disse, o crime de armas é seu, o crime disso é seu. Pessoal, o vídeo que eu vou trazer para vocês a partir de agora é da Comissão de Constituição e Justiça, onde estavam debatendo ali sobre segurança pública, mais especificamente sobre essa PEC aí da segurança do governo Lula, via Ministério da Justiça com Ricardo Lewandowski. Acontece que tivemos ali a presença do governador de Goiás, o Caiado, que simplesmente acabou com um petista que é bem conhecido ali da casa, o deputado federal Patrus Ananias, que acabou tentando colar uma narrativa ali, e o governador não deixou barato, gente. Vocês precisam assistir o que foi essa jantada em cima do petista. Tá imperdível. Faz o seguinte, chega aqui embaixo curtindo esse vídeo, compartilhando muito. Eu quero muito ler os comentários de vocês, porque o Caiado, pra mim, simplesmente desmontou todas as narrativas e a forma como a esquerda vem lidando aí em cima dessa, proposta de emenda à Constituição. Que na visão de boa parte da direita, se não toda ela basicamente aí retira, o poder aí dos estados no que diz respeito à segurança pública e entrega mais poder à federação, gente. Pois é. Vem pra tela, sem enrolação nenhuma, porque o debate em foco, ele tá no ar. E sendo que não existe nenhuma política do governo federal, zero. 2 anos e 6 meses que o governo nunca enfrentou um faccionado, nunca enfrentou uma facção. Zero. Me dê a prova de uma facção que ele tenha combatido durante 2 anos e 6 meses. Agora vem com essa cortina de fumaça para concentrar poder na mão do ministro da Justiça, que comandando uma força nacional, que ficou 2 anos no Rio de Janeiro, prendeu um cidadão com a carteira vencida e o outro que tinha um revólver. E custou mais de 20 milhões de reais para a União, a Força Nacional do Rio de Janeiro. E quer dizer como é que a nossa polícia tem que agir. Então, isso aí é concentração de poder. Isso é governo unitário. É governo que desrespeita os entes federados. Mas veja o mais grave. O meu estado de Goiás, tá certo? Quando as pessoas falam, ele quer passar, então, aqui nesse parágrafo, transferir para a Polícia Federal o combate a facções ou as milícias. Sabe por quê? Porque a Polícia Federal está desestruturada. Acabaram com a Polícia Federal. A Polícia Federal agora acaba de receber uma determinação do governo federal. Todos os CACs no Brasil, saiu do Exército e passou para a Polícia Federal. Você não tem estrutura funcional. Nós temos hoje, só em Goiás, 63.257 CACs. Sabe quando é que eu tenho delegado em Goiás? 43 da Polícia Federal. A Polícia Federal de Goiás inteira tem 277 servidores. Então, quando aqui eles falam o seguinte, olha, nós vamos fazer com que milícia e faccionado, a gente aqui passa para a Polícia Federal. Por quê? Porque eles sabem que a Polícia Federal hoje não tem mão de obra. Aí você joga, não, é um caso aí é de Polícia Federal. É um caso aí de droga, então passa para a Polícia Federal. Mas não tem braço, não tem extensão para chegar lá. Acabou. Eles destruíram a Polícia Federal. A concentração na Polícia Federal é para dizer, olha, o crime, o PCC, Comando Vermelho, pode andar em paz. Essa PEC aqui vai liberar vocês total. Liberou geral. Aprove a PEC, tira poder dos estados, tira poder dos governadores, tira poder da Polícia Militar, tira poder da Polícia Civil, intervém diretamente. De Brasília, o cidadão vai dizer para mim o que eu tenho que fazer em Goiás. Vai dizer o que é a regra geral que eu tenho que fazer no Rio Grande do Sul, no Amapá. Onde é que esse iluminado que está aqui, que sabe o tipo do crime que é praticado nos nossos estados? Isso, gente, é um desrespeito aos entes federados. Não existe concentração, governo unitário num sistema federalista. Isto aí é o maior presente que pode se dar às facções no país. Se hoje a proliferação dela já é grande, ela será exponencial com essa regra aqui hoje. Certo? E a maneira de poder inviabilizar cada vez mais é não ter
a estrutura para a Polícia Federal, e aquilo que a Polícia Estadual está tratando, fala, não, isso é milícia, isso é corpo, joga para cá, joga para a Polícia Federal. E a Polícia Federal você tem que registrar todos os 962 mil CACs. E aí, acabou a Polícia Federal. Depois cria uma tal de uma polícia viária. Tá certo? Então, gente, olha, se nós não combatemos as facções hoje, e se não tivermos a coragem de enfrentar o crime hoje, vocês podem saber de uma coisa só. Esse Brasil, ele vai ser uma Venezuela. Essa PEC aprovada, com esses dois artigos aqui, o 21 e o 22, vocês vão tirar 100% o poder dos governadores. 100%. Aí, regra geral, agora todo mundo vai entrar com arma não letal. E eu vou enfrentar bandido do novo cangaço com .50. Aí eu vou entrar com a arminha não letal. Ó, você está mãos ao alto. O que você falar vai contra no seu processo amanhã. Vamos parar de brincadeira, gente. Vai enfrentar. Vocês viram agora, Eunice, o carro da Polícia Federal entrando num bairro lá no Rio de Janeiro, o carro da Polícia Federal com aquelas tarjas douradas, tudo, Polícia Federal, com aquela sirene em cima. Ó, foi entrando na casa, o cara bateu. Ô, cara, você está entrando aqui na favela, cara, dá marcha ré. Sai fora, cara. O que você está fazendo aqui? O cara deu uma charrezinha bonita e foi embora. Falei, bom, mas daqui meia hora eles vão chegar com uns 1000 caras aqui e vão educar esses bandidos para falar que aqui não pode ter território comandado por bandido. Não, ficou por isso mesmo. Acabou. Veja o exemplo que nós estamos dando para o Brasil, gente. É essa que é a gravidade das coisas. E vocês aqui que são representantes do povo, qual é a pessoa que vai para um ponto de ônibus hoje e leva um celular? Aqui em Goiás leva. Porque bandido aqui sabe que aqui, a polícia aqui é para proteger o cidadão. Qual é o cidadão que monta uma feira às 3 horas da manhã, que não é roubado? É o cidadão comum, gente. Se eu ganhei eleição na reeleição, foi porque o povo passou a respirar liberdade no estado de Goiás. Nunca um governador foi eleito no primeiro turno. Por causa da segurança plena, o desenvolvimento do estado é para todo lado. É o que eu falo. Carro blindado, a empresa quebrou. Segurança privada, a empresa quebrou. Tá certo? Esses dois não progrediram em Goiás. Tá certo? E bandido hoje, penitenciária, é para cumprir prisão. Não é para ser ali escritório do crime, como era instalado nas penitenciárias de Goiás. Então, o pedido que eu faço claramente a vocês, reflitam sobre regra geral. Toda regra geral federal prevalece sobre a estadual. E a primeira que ele vai fazer, se intrometer nas penitenciárias, porque penitenciária em Goiás, faccionado, não tem visita íntima. Pronto, acabou. Primeiro eu quero lembrar aqui que foi um gesto democrático, um gesto de alto nível do ministro Lewandowski de vir a essa comissão, dialogar conosco, debater, ouvir críticas, algumas bem carregadas. Não perdeu a tolerância, ouviu, discutiu, acolheu. Eu penso que nós deveríamos hoje aqui estar, sobretudo, discutindo a proposta de emenda à Constituição. Eu fico com o sentimento, às vezes, que tem pessoas aqui que querem que o crime continue para que tenha uma matéria-prima para trabalhar, para enfrentar, para falar, fazer disso também um instrumento eleitoral. Porque eu não consigo entender. Por que nós não discutimos? A proposta de emenda, a PEC, cabe aperfeiçoamentos. Nesse sentido, eu quero também fazer uma ponderação. A Constituição cidadã, que nós todos respeitamos, a Constituição cidadã que dá o poder aos governadores, que foi aqui citado, que dava aos governadores o poder, não conteve a violência. A violência no Brasil vem crescendo desde então. E é também um falsear com a verdade, com o espírito público, dizer que a violência no Brasil cresceu agora nos últimos 2 anos e meio, no governo do presidente Lula. É só ver os números, os dados. Quantas mortes violentas por ano no nosso país. Então, o fato é que a Constituição não atendeu a demanda nacional. Nós queremos o Brasil um país soberano, um país que não conviva com nenhum tipo de crime organizado que desorganiza a nossa sociedade, o nosso povo. Nós queremos afirmar o projeto nacional brasileiro, como está trabalhando o governo do presidente Lula. Nós não podemos reduzir a questão da segurança nacional, da soberania nacional, que hoje confronta, tem que enfrentar o crime organizado, com uma questão dos estados. Como se a unidade nacional fosse desprezível. Eu me pergunto se por trás disso não está um desejo também de fragilizar o Estado Nacional brasileiro. Se por trás disso não está também um sentimento de fragilizar a pátria brasileira. Nós vivemos no Brasil já experiências com relação ao nosso pacto federativo, que eu respeito o deputado Mendonça, quando fala, eu reflito sobre isso. Mas nós já tivemos, o pacto federativo brasileiro viveu 2 situações extremadas. Uma, o poder pleno dos estados. E depois da ditadura, que muitos aqui que hoje defendem essa total independência dos estados apoiaram. A ditadura também centralizou.
governadores que eram praticamente nomeados. Hoje nós estamos buscando, dentro do paradigma da Constituição, que está em vigor, a Constituição de 98, nós estamos buscando um equilíbrio. E esse equilíbrio pressupõe uma ação integrada entre o governo nacional, o governo federal, os governos estaduais, também agindo com autonomia. Os estados têm autonomia. Agora, a soberania do país é do Estado Nacional Brasileiro, com a participação também dos municípios, com a participação da sociedade civil, com a participação dos movimentos sociais, que também configuram o Estado democrático de direito. E uma coisa para mim é fundamental: eu quero a presença efetiva dos Estados-membros. São Estados-membros que compõem uma federação, e essa federação tem o governo nacional como expressão disso tudo. Ao deputado Patrus Ananias, é o seguinte: eu apresentei uma PEC, dando condições para que os estados pudessem combater o crime organizado. Eu venho aqui para o debate discutindo o tema, eu não venho aqui com ilações. Por que a segurança pública é o primeiro item? Não é porque o Ronaldo Caiado está falando. É porque o deputado Patrus Ananias e como governo não enxergam a voz do povo. Ora, quem dizia que era representante do povo, dos humildes, dos trabalhadores, e está exatamente assaltando eles, que são os aposentados, como é que esse cidadão pode se colocar como defensor dos mais humildes? Eu disse isso em 2017, para a própria que é a atual ministra, Gleisi Hoffmann. Vocês são assaltantes de aposentados. Disse isso no plenário do Senado Federal. Então isso está se repetindo agora. Que farsa é essa que tem compromisso com os cidadãos mais humildes? Onde é que está esse compromisso com a humildade? A CONTAG foi a que mais assaltou os aposentados no Brasil. Então, quer dizer, a máscara caiu. Esse governo não tem credibilidade moral alguma para combater o crime no país, porque eles são complacentes com o processo criminoso. Essa é a verdade que nós temos. É a pesquisa que mostra isso, não é o Ronaldo Caiado que veio aqui inventar esse tema, não. Tanto é verdade que hoje o que acontece? Ora, porque a Constituição Cidadã foi a Constituição Cidadã que o PT votou contra. Revogando a Constituição Cidadã, o PT votou contra a Constituição Brasileira de 88. Então é lógico que eles querem retirar uma prerrogativa dos estados. Esse é o tema. Eu não vim discutir tema genérico. Eu vim discutir, como cirurgião que sou, o diagnóstico preciso do problema. Onde é que está o problema? Está ali, que ele quer revogar uma condição que o Constituinte de 88 deu a nós e deu à União. O que é nosso, nós cuidamos. Só que hoje os governadores estão cuidando de crimes federais, porque são incompetentes. Porque o ministro da Justiça e o governo federal impede a ter uma estrutura de parceria com os estados e uma estruturação da Polícia Federal, ou da Polícia Rodoviária Federal, ou da Polícia Penal Federal, seja capaz de atender a necessidade de um país com fronteiras secas e com litoral também em extensões continentais. Essa é a realidade. Agora, vocês querem meter a colher de pau naquilo que é do governador e que os governadores do PT não dão conta de governar? É o que eu disse, esse dia o governador da Bahia disse, nós temos um problema, tem problema em São Paulo, problema no Rio de Janeiro, tem problema em Goiás. Eu falei, para lá, calma lá. Aqui em Goiás, não. Aqui em Goiás, meu amigo, aqui bandido não se cria. Aqui eu mudo de profissão, eu mudo de estado. Agora, me dê o estado 60 dias que eu vou deixar a polícia trabalhar e nós vamos ver o que acontece aí nesse estado seu, que você vai ver que em pouco tempo ele vai ficar novo, vai ficar arrumado. Tá certo? Por quê? É só deixar a polícia trabalhar. Só dar sustentação à polícia. Então, o que nós estamos discutindo aqui não é genérico. Tá certo? Mas a dimensão é internacional. Me mostre lá um país na Europa que você tem o que foi relatado pelo deputado de Portugal aqui agora. Você tem autorização para entrar no bairro? Qual é o país na Europa que tem isso? Qual? Qual é o estado americano que você tem? Não, isso aqui é a área do Comando Vermelho. Aqui é a área do PCC. Aqui é a área disso, aqui é a área daquilo. Onde é que tem isso? Nos países. Tudo bem, ele tem que combater a droga. Existe a droga. Agora, onde é que tem a ocupação territorial? Esse é que é meu desafio ao deputado Patrus Ananias. Onde tem a ocupação territorial? Aqui quem manda somos nós. Acabou. Você não entra. Você tem que entender que aqui é o chefe da facção é que manda. Nós vimos o prefeito do Rio de Janeiro dizer que interditaram a obra da prefeitura, como interditam rodovias,
como interditam o anel viário que tentaram interditar em São Paulo, como interditam o acesso na Amazônia brasileira dos brasileiros. Vem cá, a Amazônia brasileira, por que o governo federal, então, não dá um bom exemplo e não ocupa a Amazônia brasileira? E ocupa e expulsa os faccionados de lá e os faccionados de outros países que estão lá. Por que não? Então, essa conversa aqui do deputado Patrus Ananias, que é uma pessoa que eu conheço, já debati com ele muitas vezes, em muitos temas, tá certo? Ele tem que entender que o sentimento, é como colocou aqui os que me antecederam, Cristiane, o sentimento é nacional. Ninguém suporta mais viver hoje, tá certo? Sob a tutela, sob o comando de faccionado no Brasil. Essa é a verdade. Tem solução neste governo? Não. Não tem. E não terá nenhuma ação contra faccionado. E não terá nenhuma ação contra faccionado. Escutem o que eu estou dizendo a você. Cortina de fumaça. Isso aqui é factoide para poder dizer que, olha, tentamos uma PEC. Vem cá, você vai tentar para revogar direito de Estado? Você não ocupa dos seus crimes, você quer dizer que eu é que tem que melhorar? Então, isso aí, gente, é muito grave. Tudo bem, o deputado vai discutir a constitucionalidade. Mas um item que eu acho que pode ser alegado na inconstitucionalidade é o item de retirar prerrogativa de Estados. Então, proponha na Constituição brasileira também que o Brasil não é um país constituído pelos entes subnacionais ou federados. Viola cláusula então, pétrea, que seja um Estado único. É inconstitucional porque viola a cláusula pétrea. Pacto federativo é cláusula pétrea. Parabéns, governador. Então, ele quer revogar um direito que a Constituição mantém, agora ele quer retirar essa prerrogativa nossa. Então, isso aí, então, é causa pétrea, mas daqui a uns dias podem querer até insurgir contra ela. Ou seja, dissolver o pacto federativo no país. Porque está tirando prerrogativa do Estado. Como é que pode ser aceito isso numa comissão de Constituição e Justiça? Não, não é constitucionalidade. Nós estamos aqui resguardando o poder dos Estados. Nós não podemos nos curvar aqui às facções. Porque este projeto da PEC, aqui, ao deputado Patrus Ananias, ele é, tá certo, um presente às facções. Olha, a polícia está atuando aqui. A Polícia Federal não tem estrutura. Então passa para a Polícia Federal. A Polícia Federal, você mandou ela registrar os CAC de 900 mil pessoas. Você mandou ela fazer tantas operações de corrupção, então aquilo vai para a gaveta. Quer dizer, aonde é que está, gente, a responsabilidade de um governo desse? Então, nós temos que entender uma coisa só. Eles não podem... O Cristiano colocou muito bem, eu não vou discutir esse assunto. Você vai entrar na pauta daqui a uns anos, Patrus. Tá certo? Mas isto aí, Patrus, é o seguinte. Eu sei que vocês não votaram na Constituinte. Vocês votaram contra a Constituição Cidadã. Contra a Sudão. Não sei, mas todo o PT. O PT votou contra a Constituição Cidadã. Certo? Votou contra a votação cidadã. Tá certo? Como você tem que obter quórum, quem se abstém, vota contra. Você tem que obter quórum. Eu sou professor de regimento também. Saí daqui, mas eu gosto de regimento. Mas é quem se abstém quer derrubar o quórum para não ser aprovado. Então vocês votaram contra a Constituição Cidadã. Agora, tá certo? Vocês estão querendo votar uma PEC para revogar um direito dos Estados. O crime de contrabando de arma não é meu, é seu. O crime de lavagem de dinheiro não é meu, é seu. O crime para poder entrada de droga não é meu, é do governo federal. Não, pois é, explica um pouco mais aí. Você nem está dizendo, primeiro eu peço que me trate com devido respeito. Não, mas por favor, eu estou falando como representante do PT. Agora, você está dizendo assim, quem rouba... Vamos manter o direito do governador falar. Por favor, Vossa Excelência disse, o crime de armas é seu, o crime disso é seu. Vossa Excelência transferiu para mim. Eu estou falando eu como representante de Estado e você como representante do governo federal. Por favor. Nós estamos discutindo, eu como representante do governo do Estado de Goiás e você como representante do governo federal. Sou do Partido dos Trabalhadores, mas não represento aqui, não represento o governo. Então você não representa o meu mandato. Então eu vou falar do seu governo. Então tá bom. Represento o meu mandato. Eu vou falar do seu governo. Vou falar do seu governo, então. Que é do seu partido, é do seu governo. Tá bom? Então, nós vamos manter, tranquilo. Não, tranquilo. Eu não posso perder, eu não posso perder uma discussão tão relevante quanto essa. Eu não vou entrar de maneira nenhuma, Patrus, no campo pessoal. Jamais. Então, esse assunto não é assim. Desculpa, não vou entrar nesse assunto pessoal. Veja bem, Patrus, a Constituição, que o PT não votou nela, tá certo? Que impediu para que ela fosse promulgada, tá certo? Essa Constituição dá aos Estados essa autonomia. E diz que a União, que é presidida por um partido seu, certo? Tá certo? Bom, então não estou chegando no seu nome. Bom, essa união, ela tem que tratar de crimes de fronteira, contrabando de arma, contrabando de droga e, ao mesmo tempo, lavagem de dinheiro. Nós estamos tratando. Este é o assunto que os faccionados estão envolvidos no país. Essa é o cerne da discussão. Onde é que está nessa PEC um artigo, você me diga, um artigo,
que fala que a União está envolvida no combate às facções. Um artigo que diz, não, a União está dispondo hoje de satélites de controle de fronteira seca. Não, a União está propondo aqui drones de longa distância para poder fazer o combate também em toda a área marítima. O governo federal está aqui repassa aos governos estaduais, sendo que ele tem R$1 bilhão para a segurança pública. 1 bilhão. O que equivale isso a R$1 bilhão? Eu só em Goiás botei 17 bilhões de reais em 6 anos, o governo federal botou 980 milhões. Isso não existe. Então, quem está desviando o foco é exatamente a fala do deputado Patrus Ananias. Governador Caiado, eu quero pedir bem a Vossa Excelência, mas vários parlamentares ainda querem ter a oportunidade de falar, e Vossa Excelência terá de falar também. E eu estou sem horário para sair. Possa apenas fatiar a fala para que os parlamentares possam também... Ele foi extenso na condição. Então, quando se fala de soberania nacional, deputado, eu pergunto, onde é que está a soberania nacional lá dentro da Bahia? Onde é que tem soberania nacional? Ah, mas o crime é internacional. Onde é que está o território? No Estado americano, você fala, não, esse aqui é comandado pela facção A. Esse Estado é comandado pela facção B. Onde é que tem isso? Onde é que tem isso na Europa? Existe a droga, sem dúvida. Mas onde é que tem o faccionado que não, esse pedaço é meu? No Brasil, você não está discutindo a droga, você está discutindo a soberania brasileira. Nós não entramos na Amazônia, Patrus. Nós não entramos na Amazônia. Não entramos na Amazônia. Lá você tem que chegar e pedir bênção para o Comando Vermelho. Isso é ausência de Estado. Ausência de Estado. Então, onde é que está a soberania? A soberania brasileira só pode existir o dia que o Estado fala, não. Aí aqui, com todo respeito aos demais estados, mas em Goiás, Patrulha, faccionado não manda em um palmo de terra, nenhum. Não faz polícia federal dar marcha ré. Não faz polícia militar ter que sair. Lá dentro, as minhas polícias protegem a população. Bandido não manda em nada no estado de Goiás. Ordem do governador, eu sou o comandante em chefe das polícias e das forças de segurança do estado de Goiás. Sou eu, governador do estado, sou comandante em chefe das polícias do meu estado de Goiás. O presidente da República precisava de ter o comando sobre as forças dele e tratar os crimes que estão sob a tutela dele como presidente da República. Este aqui não é interferir na minha prerrogativa constitucional. Então, não se pode revogar uma cláusula pétrea, muito bem lembrada aqui pela deputada Cristiane, que o Estado federativo... Carolina, desculpa, que não pode revogar aquilo que é cláusula pétrea, que a Carolina colocou muito bem, que são os entes federados. Como é que uma PEC vai revogar uma prerrogativa do Estado? Como? Você não está agredindo o Pacto Federativo? Hã? Bom, então tá aí, pessoal. O Ronaldo Caiado simplesmente acabou com o deputado da esquerda e com argumentos, desmontando as narrativas que a gente percebe, né? Aquele discurso todo populista, aquela coisa assim, né? Que a gente vê muitas narrativas dessas da esquerda. E o Ronaldo Caiado não quis nem saber, gente. Partiu pra cima, falou inclusive sobre o roubo dos aposentados, que ele já tinha avisado lá atrás. E agora ele relembrou isso daí. Foi demais, gente. Curte, comenta, compartilha. Fiquem ligados no canal, porque logo mais já tem vídeo novo aqui no canal. Debate em Foco.